Graça e paz. Olá, tudo bom? Nesse momento, quero deixar uma reflexão para vocês, uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Amém? Irmãos, em Lucas, como Mateus, também outros livros falam sobre esse relato de quando Jesus estava ensinando as pessoas, a multidão estava atrás de Jesus, querendo ouvir a palavra dele, querendo ouvir o que ele tinha para falar. E Jesus estava assim perto da praia e viu 2 barcos. Ele viu 2 barcos. Então, ele foi lá, ele precisava do barco para afastar um pouco da multidão, porque a multidão estava oprimindo ele, apertando ele, tipo, não estava deixando ele espaço para Jesus. E Jesus entrou, era de Simão. Entrou e pediu que ele afastasse um pouco da praia, tipo, deixando raso assim, tipo, para criar um espaço entre a multidão, porque a multidão não ia entrar dentro da água, ia ficar de longe. Tá, entrou e ficou. Enquanto isso, os pescadores estavam lá lavando a rede. Simão também estava, Pedro estava lá lavando a rede. Depois que acabou tudo isso, Jesus chamou Pedro para ir para mais para fundo do mar para lançarem as redes. Jesus estava convidando Pedro. E Pedro falou: mas Senhor, a gente trabalhou a noite toda e não pegamos nada. Não pegamos nada, Senhor. Não, trabalhamos a noite toda. Não pegamos nada. Estamos aqui lavando a rede. Não pegamos nada. Aí pensou: mas pela tua palavra eu lançarei. E aqui podemos entender que Jesus não foi até essa praia, não escolheu esse barco à toa. Jesus é inteligente. Jesus sabia do propósito que tinha na vida de Pedro. Ele sabia. Então, não foi por acaso que o barco que Jesus entrou era de Pedro. Foi com propósito. A multidão estava oprimindo ele para querer ouvir a palavra. E Pedro só tentou de novo, porque falou: pela tua palavra eu lançarei. E ele questionou: mas Senhor, trabalhamos a noite toda, não ponhamos nada, não aconteceu nada. E hoje em dia acontece muitas vezes isso. A gente está tentando as coisas, fazendo as coisas no escuro, na noite, onde não tem luz, onde Deus não está, onde Deus não está direcionando.
Muita gente fazendo as coisas por vontade própria, fazendo as coisas sem pensar, e não acaba acontecendo nada e se frustrando. E Deus está te dizendo, não lave a sua rede. Não é hora. Não lave sua rede. Não lave sua rede daquilo que você não pegou, porque os pescadores, o costume dos pescadores era lavar a rede quando vinha de uma pesca. E no normal, na teoria, o melhor horário para pescar é à noite, porque os peixes, eles ficam mais, digamos, mais soltos à noite, porque de dia, muito barulho, essas coisas acabam espantando peixes. Mas à noite é mais calmo, tem muito mais movimento de pessoas, a maioria está dormindo. Só quem fica mesmo no mar é quem gosta de pescar. E o melhor horário para eles era a noite. Sair à noite para pescar, porque eles dependiam disso, eles viviam disso. Era a noite. E eles se frustram porque o que eles achavam que ia dar certo não deu. O horário que ia dar certo, a noite que ia dar certo, não deu certo. Porque eles estavam colocando a fé, depositando, confiando que o estado de ser à noite ia conseguir alguma coisa. E a gente, muitas vezes acontece isso com a gente. A gente planeja algo, bota expectativa em alguma coisa e não acontece. Mas desde o começo Jesus estava mostrando para Pedro, a base é a palavra. É a palavra. Desde o momento, eu imagino que enquanto Jesus estava falando com a multidão e Pedro lavando as redes, Pedro estava ouvindo. Provavelmente ele estava ouvindo. Então estava mostrando desde o princípio, Pedro é a palavra. Aos poucos Jesus já estava chamando Pedro para perto. Pedro, no barco, aí ficou mais próximo, sem conhecer, ficou perto do barco, estava perto da praia, mesmo na beirada, assim, lavando as redes, chamando para perto para mostrar o que é a palavra, a base de um cristão é a palavra. Tem que ter palavra. E estava mostrando, e quando você fizer a vontade de Deus, quando você fazer o que Ele manda, quando você entender o seu chamado, entender o que Deus tem na sua vida, as redes que você estava usando não vão suportar. Aqui na palavra diz que quando lançou e pegou, as redes estavam a ponto de se romper, de se rasgar, porque a quantidade de peixe era muito grande. Era muito grande. Então, vai chegar uma hora que você vai ter que decidir quem vai entrar no seu barco. Você vai ter que decidir a quem você vai dar ouvido. Porque Pedro, pela a experiência que ele teve à noite, porque já estava de dia, à noite que ele teve que não apanhou nada, já estava frustrado. Ele poderia ignorar o que Jesus falou. Poderia ignorar. Mas ele entendeu a palavra. Ele falou, pela tua palavra eu lançarei. O que ele quer dizer? Eu tentei do meu jeito, não consegui. Agora eu vou tentar do seu jeito. E ele entendeu que o jeito certo é o jeito de Jesus, é o jeito dele. É a palavra que diz o caminho. E quando você se entregar por completo, o que você usava como ferramenta não vai suportar o que Deus tem para a sua vida. O que você usava, o jeito que você usava, você não vai precisar mais. E Jesus chama Pedro. Pedro reconhece que
Jesus é fora do comum. E logo ele fala: se afaste de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Mas Jesus tinha um propósito na vida dele, como largas, agora tu serás pescador de homens. Ou seja, Jesus estava dando a isca, as ferramentas certas. Pedro era um pescador, ele usava a rede. Jesus estava aqui no momento trocando as ferramentas de Pedro, você pegava peixe com as redes, mas agora você vai pegar homens, as almas, com a palavra. Jesus estava trocando a ferramenta de Pedro naquela hora. Então, amado, vai chegar um momento que Deus vai trocar sua ferramenta. E o que você está fazendo errado, o jeito que você está fazendo errado, a intenção pode ser boa, mas você está com a ferramenta errada. E Deus vai fazer isso na sua vida, vai trocar a ferramenta no tempo dele. Não lave suas redes antes do tempo. Não desista, não pare. Fica com essa reflexão, medita nela. Pense. Jesus tem um propósito na sua vida, eu não sei o qual. Eu não te conheço, quem está assistindo, quem vai assistir esse vídeo. Mas estou aqui gravando para que a mensagem do Senhor possa ser transmitida, para que o nome dele seja glorificado e para que alguns entendam, porque tem momentos que nossa vida a gente passa de frustração, porque a gente coloca ficha, a gente acredita em muita coisa, aposta em muita coisa. Tô falando de jogo não. Apostar, tipo, acreditar que algo vai dar certo e acaba se frustrando, porque é o sentimento normal da pessoa. É normal a pessoa se frustrar, é a natureza normal do ser humano. Então, preste atenção, aguarde no Senhor. Não lave suas redes antes do tempo. Guarde. Preste atenção, a palavra tem que ser a sua ferramenta. Tem que ser a sua base, uma das bases, com a fé, a palavra. Jesus estava ensinando a Pedro a palavra, falando com a multidão. O povo queria ouvir a palavra de Deus. E pela palavra, Pedro lançou as redes novamente. E quando fez a vontade do Senhor, ele viu a grande diferença. E essa é a diferença que você tem que perceber quando você faz as coisas do seu jeito, quando você faz as coisas do jeito de Deus. Então, amado, nesse momento quero te pedir, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que quando postar vídeos novos possa chegar diretamente no seu celular, onde quer que for. Se possível, deixe seu like, compartilhe, comente. E amados, transmita essa mensagem para quem precisa, quem você acha que está se frustrando pelos caminhos que está tomando por conta própria. Amados, guarde esta palavra em seu coração. Você que é cristão e você que não é. Você que está desviado. Talvez você já lavou suas redes na manhã e está voltando outra noite para pescar e nada pegando. E volta e lava de novo e continua o mesmo ciclo. Corta esse ciclo. Faça as coisas do jeito dele, que ele fará, que ele te dará. Ele te fará grandes coisas na sua vida, ele te estará
grandes coisas. Ele fará grandes coisas se você deixar. Não lave sua rede. Fiquem na paz.